frente dessa casa, esse espaço aqui chama Palácio Nilo Peçanha, é a nossa Câmara dos Vereadores, e ele faz questão de dar as boas-vindas para vocês hoje. Vamos bater palmas para ele agora? Bom dia, principalmente essas crianças bonitas que aqui estão. A gente está muito feliz aí com a visita de vocês, com a visita dos professores também. Eu gostaria que vocês se sentissem em casa. E o bonito daqui vai ser vocês conhecerem, né, o local que foi um palácio, né? E com certeza vai ser muito enriquecedor para vocês comentarem com os coleguinhas que estiveram aqui, para saber também sobre o programa da Rafaela, Pílula da História. E a gente fica muito feliz de ver essa casa com as crianças. Vocês que no futuro estarão aqui, sentados aqui nessas cadeiras, ou então nessa cadeira minha aqui. E a gente aqui procura trabalhar com leis, né? A gente propõe leis ao Executivo, faz projetos de leis aqui, e com certeza a visita de vocês vai ser muito enriquecedora para nós, vereadores, também, que podemos estar aí demonstrando o nosso trabalho para a população. Então, fico muito feliz. Escrevi um breve textozinho que é com prazer enorme ver esse plenário lotado, especialmente de estudantes. Estamos abrindo a programação da Câmara de Vereadores dentro do Festival Doce Palavras. E hoje teremos a gravação do programa Pílula da História, com a historiadora e diretora do Arquivo Público Municipal, Rafaela Machado, que estava falando com vocês agora há pouco, e vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e a história de Nilo Peçanha. Meus agradecimentos a toda a equipe do Arquivo Público Municipal por esta parceria, à Secretaria Municipal de Educação e aos professores presentes ao evento. Gostaria muito de agradecer aos professores que encamparam essa ideia, e com certeza novas coisas virão aqui para que a gente possa estar fazendo com que as crianças já comecem com seu dever de cidadania desde novos. A gente pensa aqui também no futuro, independente do Festival Doce Palavras, de estar voltando com o prefeito Mirim, vereador Mirim, para que a gente possa estar enganjando as crianças em todo o processo democrático do nosso país e da nossa cidade. Então, que vocês aproveitem bastante. Eu vou pedir que eu fique um pouco, que eu vou ficar um pouquinho, mas eu tenho uma reunião daqui a pouco ali, então, quando vocês não verem aqui o tio sentado aqui, é porque eu tive que me ausentar para ir em outras reuniões ali atrás. Que Deus abençoe vocês, estudem bastante, porque vocês são os nossos futuros, tá bom? Deus abençoe a todos, as professores, os alunos, e que hoje seja uma palestra aqui profícua, que a gente possa estar enganjados juntos nessa parte de democracia, cidadania e cultura dentro do Festival Doce Palavras. Muito obrigado a todos. Pode, claro. Pessoal, olha só, agora eu vou ter que abrir o programa ao vivo, então eu vou ter que falar um pouquinho para a câmera, tá? Aí vocês não vão entender porque eu vou ter que falar aqui para quem está em casa, tá bom? Você me dá o ok, Fred, quando for? Quê? Pode ir? Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Machado, diretora do Arquivo Público Municipal, e vocês estão aqui ao vivo no programa Pílulas da História, aqui na Casa de Leis, a Câmara Municipal, Palácio Nilo Peçanha,
Hoje é um dia muito especial que a gente está aqui com a programação do Festival Doces Palavras. Vocês estão vendo aqui a nossa Casa de Leis repleta de crianças para ouvir um programa mais do que especial, porque nós vamos falar sobre Nilo Peçanha e o Palácio Nilo Peçanha. A gente está aqui num programa que faz parte da programação do Festival Doces Palavras. O Festival Doces Palavras está sendo encabeçado por uma série de pessoas, de instituições, empenhadas em fazer esse festival acontecer de forma mais democrática, descentralizada e interessante para você. Nós aqui da Câmara também estamos nessa. Esse programa Pílulas da História, ele está acontecendo ao vivo justamente por conta disso. Você pode estar vendo a gente agora ao vivo, mas você também vai ver depois a reprise do programa em outros horários e também no YouTube da TV Câmara. Então, olha só, você pode estar vendo de Campos, de outros lugares do Brasil, então você vai ouvir sobre um personagem muito especial da nossa história, sobre um campista chamado Nilo Peçanha. Nilo Peçanha foi presidente do Brasil, um dos homens mais importantes da história de Campos, mas que muitas vezes acaba não sendo falado como deveria. Essa é a nossa função aqui hoje, falar sobre Nilo Peçanha e falar sobre o Palácio Nilo Peçanha. Agora, eu vou falar para você que está em casa, mas como esse é um programa especial, eu vou falar também para os alunos que estão aqui hoje. Eu gostaria de saber, dá um oi para a câmera, gente! Isso aí! Eu gostaria de saber qual de vocês já ouviu falar sobre Nilo Peçanha? Vocês sabiam que Nilo Peçanha é campista, gente? Sim? Sim ou não? Verdade ou mentira? Nilo Peçanha foi presidente do Brasil? Qual é o nome desse lugar? Palácio Nilo Peçanha, né? Passa para mim, por favor, o slide, porque é legal para quem está aqui, mas é legal para quem está em casa também. Olha que legal, gente. O nome do nosso programa hoje chama Nilo Peçanha para Crianças, um dia na Câmara Municipal. O foco do nosso programa é essa revista que foi lançada por várias instituições, inclusive pela Câmara Municipal. E vocês podem ver que é uma revista em quadrinho super especial. Eu vou pedir para alguém do arquivo me ajudar aqui. Vocês gostaram daquela imagem ali, gente? Se eu contar que quem prestar muita atenção na palestra, na fala de hoje, no programa de hoje, a professora sempre vai falar na aula, né, gente? Quem prestar muita atenção vai ganhar a revista. Vocês querem? Gente, olha que linda a revista do Nilo Peçanha. Conta toda a história do Nilo Peçanha. E se vocês prestarem atenção, eu vou fazer algumas perguntas. O pessoal, a equipe do arquivo, que está toda ali para me ajudar, também vai fazer umas perguntas para vocês. E olha aqui, gente, que bacana. A história do Nilo Peçanha, toda contada em quadrinhos, especialmente para vocês. Especialmente contada para crianças. Não é legal? Para que vocês possam entender, na idade de vocês, na língua de vocês, quem foi esse homem tão importante para Campos e que muitas vezes não é falado como deveria. Pode passar o slide para mim, por favor? Vocês sabem que edifício é esse? Que prédio é esse? Ah, eu vi aí, é onde nós estamos, não é? A Câmara Municipal, gente, chama Palácio Nilo Peçanha. Esse edifício foi construído em 1935. Ele parece ser bem mais antigo, não parece? Ele foi inspirado, ele é uma construção inspirada num templo grego chamado Paternon. Mas vejam bem, ele foi construído, gente, não para ser a Câmara Municipal. Ele foi construído para ser o Fórum de Campos. Em 2007, quando ele ficou pequeno demais para ser o fórum da cidade, ele passou a ser a sede do Legislativo, a sede da Câmara Municipal. Então, vejam bem, hoje aqui funciona o lugar onde os vereadores, como o Fred Machado falou para vocês, o lugar onde os vereadores da cidade trabalham para fazer nossas leis, fiscalizar o trabalho da prefeitura, que é o executivo, certo?
É muito legal poder trazer vocês aqui hoje, para vocês poderem saber qual é o trabalho também dos vereadores e o que é feito nesse prédio. Reparem que aquela primeira imagem lá de baixo é a imagem de quando ele começou a ser construído, com suas grandes colunas. Tá certo? Pode passar. E ele recebeu o nome de Palácio Nilo Peçanha, isso em 1935. Mas aí vocês, quem não conhece, deve estar se perguntando assim, mas afinal de contas, quem foi Nilo Peçanha? Porque eu adoraria que fosse Palácio Rafaela Machado, mas não foi, né, gente? Foi Palácio Nilo Peçanha. Por quê? Porque Nilo Peçanha, como eu falei para vocês no início, foi um campista muito importante. Ele foi tão importante, gente, que vejam bem. Ele foi deputado federal aos 24 anos, ele foi senador, ele foi governador do estado do Rio de Janeiro, ele foi vice-presidente do Brasil, depois ele foi presidente do Brasil, de novo governador, senador, e por aí vai. Um campista, gente. Não é interessante? Vamos olhar as fotos dele? Eu quero ver se tem alguém que presta muita atenção em fotografia. Vamos olhar ali as fotos do Nilo Peçanha. Se vocês observarem aquela imagem do meio, aquela imagem é o que está, o busto dele, na verdade, de corpo inteiro, que está lá na frente da Câmara, quando vocês entraram. Se vocês observarem aquelas duas imagens, as duas primeiras, tem alguma diferença que vocês percebem entre uma e outra? Qual é o seu nome? Vince? Vince, você, quantos anos você tem? 11. Vocês estão percebendo, Vince, como é perspicaz? Uma salva de palmas para Vince, porque ele é o primeiro a ganhar a revista. Dá uma revista para ele, por favor. Vince, parabéns. Vince observou uma coisa essencial, gente. Prestem atenção lá. A cor. Nilo Peçanha, no primeiro retrato dele, ele era o quê? Moreno, mulato. E no segundo retrato, ele está embranquecido. Prestem atenção. Nilo Peçanha foi o primeiro presidente mulato da história. Se a gente puder falar negro da história. Mas em muitos retratos, ele apareceu embranquecido. Era uma época, gente, em que o racismo ainda fazia parte da história do Brasil. Vocês acham que o racismo faz parte hoje ainda da história do Brasil? Sim ou não? Sim. Eu também acho que sim. E numa imagem como essa, vocês estão dando uma lição hoje. E numa imagem como essa fica muito claro o racismo, não fica? Passa para a próxima imagem, por favor. Então, vamos contar um pouco dos primeiros anos de Nilo Peçanha, gente. Vocês devem estar pensando assim, Nilo Peçanha campista. Aí vocês devem estar achando assim, nasceu aqui em Campos, aqui, né, no centro, a gente sempre acha no centro, Campos o centro. Nilo Peçanha, gente, nasceu no que se chamava Freguesia do Morro do Coco. Quem conhece Morro do Coco, levanta a mão. Pois bem, foi lá que Nilo Peçanha nasceu. Numa fazendinha, era um sítio chamado Sítio Deserto. A família do Nilo Peçanha, gente, era uma família de agricultor, uma família simples, sem muitas posses, sem muito dinheiro. Vejam bem que história bonita. Nilo era o irmão mais velho, até aquele momento, enquanto viveu ali no sítio, em Morro do Coco, ele era o irmão mais velho de 3 meninos, tá certo? O pai de Nilo Peçanha, vamos ver ali, ó, ele era filho mais velho de Sebastião e Joaquina Anália de Sá Freire. Eu trouxe aquelas imagens ali da revista em quadrinhos, que vai contando os primeiros anos de Nilo Peçanha, lá em Morro do Coco. E o que acontece, gente? Os pais de Nilo, apesar de serem pessoas muito simples, desde muito cedo se preocuparam com a educação dos seus filhos. A mãe do Nilo ensinou as primeiras letras aos filhos, ou seja, ensinou os filhos a ler e escrever. Principalmente o Nilo e Alcebíades, que era o irmão mais próximo de Nilo. Só que a mãe ensinou as primeiras letras, e aí?
Para onde eles vão agora? Onde é que eles vão estudar? Mas não tinha. Lá em Morro do Coco não tinha. Então, o que o pai do Nilo fez? Pode passar. Vendeu o sítio e veio morar em Campos, numa rua chamada Rua da Quitanda. Essa Rua da Quitanda é hoje a Rua Teotônio Ferreira de Araújo, uma rua ali no centro, a Rua da Livraria O Livro Verde. E aí, como ele vendeu a propriedade dele em Morro do Coco, gente, o que ele fez? Ele abriu uma padaria ali no centro. Então, o Nilo Peçanha e o irmão estudavam e à tarde trabalhavam na padaria. Entregavam pão, trabalhavam ali no balcão. Mas uma coisa interessante que a gente descobriu na biografia do Nilo e que está toda aqui na revista, Nilo sempre foi muito estudioso. Nilo sempre... Padaria é um lugar bom, né? A pessoa vai comprar pão, mas sempre fica conversando um pouquinho com o outro, não fica? Então, o que acontece? Nilo sempre gostou de ficar ouvindo as conversas. E o que se falava muito na padaria? Ele tinha 12 anos, gente, quando ele veio morar aqui em Campos, aqui na Rua da Quitanda, na idade de vocês. Olha que interessante. E o que ele ouvia naquela época? Olha só, 1879, aí vocês pensam só, vocês queriam morar em Campos em 1879? Sim ou não? Gente, olha para mim, eu queria. Vocês pensam assim, a Campos não tinha nada em 1879. Vamos olhar para lá? Campos tinha tipografias. Você sabe o que é uma tipografia? Tipografia é um lugar onde se produz revistas, jornais, folhetins. Mas o que Campos tinha? Bancos, iluminação a gás, porque ainda não tinha iluminação elétrica. Isso é uma outra coisa que eu vou falar com vocês. Era lampião, lamparina, calma aí. Tinha estaleiro ali no Rio Paraíba, tá? Clubes sociais, hospitais, lojas, hotéis, padarias, igrejas, vamos lá. O que eu quero falar para vocês? Uma coisa interessantíssima. Campos tinha vários jornais, inclusive um jornal chamado Monitor Campista. Já ouviram falar? Ou não? Vocês sabiam, gente? Aí você pensa assim, não sei se Campos é uma cidade muito importante. Sabe quando o Monitor Campista foi feito, gente, esse jornal? 1834. Seria hoje o segundo jornal mais antigo do Brasil. Ele foi fechado em 2009. Tem 10 anos do fechamento do Monitor Campista. Eu trouxe uma imagem para vocês. Aí vocês pensam assim, mas Campos vivia de quê? O que se produzia aqui em Campos? Cana-de-açúcar, todo mundo lembra disso. Mas será que só cana-de-açúcar? Todo mundo lembra da cana-de-açúcar, mas tinha mais coisas, gente. Olha que interessante, olha ali. Aguardente, vocês sabem o que é aguardente? Aguardente, gente, é a cachaça. É um subproduto do açúcar, né, da cana, na verdade. Olha para mim. Importantíssima para comprar o quê? 1879 existiu o quê, gente? Quem era o trabalhador em 1879? O escravo. A aguardente era um produto, a cachaça era um produto importantíssimo para a compra de escravos, gente. Vamos lá. Além disso, nós produzimos café, a goiabada, muita goiabada, goiabada cascão, muito tradicional de Campos, couro, arroz, tocinho de porco, ó, que delícia, e madeira, muito tradicional da gente. Olha que fotos lindas eu trouxe para vocês, gente, olha ali. Por isso que eu falo que eu queria morar nesse período, gente, viver nesse período. Lá em cima, vocês estão vendo o Rio Paraíba, onde hoje vocês pegam um ônibus ali na frente do Campus Shopping.
o Rio Paraíba era assim. Ali você tinha os portos, onde desembarcavam as mercadorias. Ali é um bonde. Não tinha ônibus, né, gente? Como é que você ia de um lugar para outro? Ali, ó, olha o bonde lá em cima. Além disso, lembra que eu falei do Monitor Campista, o jornal? Olha a sede ali do Monitor Campista. Vocês devem estar pensando assim, como é que você viajava? Você viajava de barco nesse período. Até o trem chegar, que eu ouvi aí, até o trem chegar, gente, você viajava de barco. Barco a vapor. Olha aquela imagem ali de baixo, estão vendo? Aquela imagem bem ali embaixo. É uma imagem, gente, acreditem, de Dom Pedro II chegando no cais ali do Paraíba, do Rio Paraíba. Vejam que interessante, você viajava, gente, de barco a vapor. Pode passar. Então, aqui em Campos, Nilo Peçanha, ele começa, quando a família vem, compra a padaria, estabelece a padaria aqui em Campos, Nilo Peçanha vai começar a estudar, vai fazer as chamadas primeiras letras na Escola do Beco. Vamos fazer silêncio, gente, senão, ó, vou começar a fazer perguntas. Começa a estudar na Escola do Beco e depois, vocês observaram, quando vocês entraram aqui na Câmara, vocês observaram alguns prédios bonitos em volta, antigos? Vocês conhecem algum deles? Qual? O Liceu. Qual o seu nome? Miguel. Você sabia que o Nilo Peçanha estudou nessa escola? Por acaso você está vendo o Liceu em alguma daquelas imagens ali? Pois é. Dá uma revista para o Miguel ali, por favor, Letícia. Ali para o Miguel, que maravilhoso. Uma salva de palmas para o Miguel, gente. Que lindo! Parabéns, Miguel! Parabéns! Então, gente, aqui em Campos, o Nilo Peçanha, com a inauguração do Liceu em 1884, que está aqui na nossa frente, o chamado quadrilátero histórico. Aqui nós temos a Vila Maria e aqui na frente o Liceu de Humanidades, o Solar do Barão da Lagoa Dourada, que é um prédio histórico maravilhoso da nossa cidade. O Nilo Peçanha vai estudar lá. Pode passar, por favor. E aí, olha, uma parte muito, eu diria, uma parte muito importante, mas também um capítulo muito triste da nossa história. Vamos todo mundo olhar lá para o slide. Vocês me falaram que Campos, quem era o trabalhador? A maior parte do trabalho era feita por quem? Pelo escravo, certo? Olha aquele anúncio que está feito ali. Aquele anúncio, gente, foi retirado de um jornal, do jornal que eu falei para vocês, chamado Monitor Campista. Ele é de mais ou menos 1880, esse anúncio. Vocês podem ver que a parte de cima está anunciando o quê? O quê? Vocês conseguem ler? Não, ali do anúncio. Vende-se um excelente cavalo machador, próprio para montaria. Para mais informações, na Estação dos Perus ou na Rua Alegre, número 23 ou 25. Estou sem óculos, certo? Está anunciando um cavalo. Vamos ler o anúncio de baixo? Vendem-se 18 de ambos os sexos, próprios para serviço da lavoura, para ver e tratar na Rua do Teatro, número 20. O que está vendendo embaixo? Pois é. Vocês conseguem observar que o escravo era vendido ali como um cavalo, como um objeto, como um animal? Muito triste isso, né, gente? O escravo era tratado como ser humano? Não era, né, gente? Então, vejam só, o que aconteceu nesse período? Nilo Peçanha, já percebendo essas mazelas da sociedade, essas tristezas da sociedade, quando ele vai estudar Direito na Faculdade de Recife, ele começa cada vez mais a escrever sobre a causa republicana,
A causa abolicionista. Vamos ver se vocês sabem essa. Qual era o sistema político que existia no Brasil naquele momento? A gente está em 1879, 1887 ainda. Mas, politicamente, quem governava o Brasil? Ainda não. Olha só, Nilo Peçanha, gente, vai começar a falar, prestem atenção. Nilo Peçanha vai começar a falar cada vez mais sobre a chamada causa republicana. Enquanto existia no Brasil o império, a monarquia, o Brasil era governado por Dom Pedro II, por um monarca, um imperador. E o Nilo Peçanha, junto a outras pessoas, junto a outros pensadores, começavam a pregar que o Brasil deveria ser governado por um sistema presidencial, por um presidente. Tanto é que ele vai se tornar depois o quê? Presidente. Pode passar, por favor? Aí vocês pensam assim, eu não sei se vocês observaram, na lateral aqui da Câmara, existem uns bustos, umas figuras históricas, vocês observaram? Também são campistas. Da mesma forma que Nilo Peçanha falava sobre a causa republicana, sobre a causa abolicionista, esses dois campistas aqui também falavam e eram muito famosos. O primeiro era Luiz Carlos de Lacerda, um abolicionista que vivia aqui em Campos. Olha para mim, gente, olha o que ele fez. Ele incentivou, ele auxiliou, ele fundou um jornal chamado 25 de Março, e ele auxiliou para que os escravos fugissem em massa das fazendas e pusessem fogo nos canaviais, gente. Isso não é importante? De tal forma que a escravidão aqui em Campos não acabou em maio. A escravidão em Campos acabou em março de 1888. E não em maio de 88. Acabou um pouquinho antes. Aquele outro ali é o José do Patrocínio, um campista que é chamado, que é apelidado, digamos assim, de Tigre da Abolição, porque era outro que lutava pela causa da abolição, pelo fim da escravidão no Brasil. Isso era importante ou não? Muito importante. Os dois campistas, tá? Pode passar. Aí, ó, Nilo teve uma esposa. Nilo se casou. Prestem atenção que agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Vamos ver quem está atento. Nilo se casou, gente, ele se apaixonou por Ana de Castro Belisário Soares, que era chamada, na vida íntima, de Anita, tá? Só que a família de Anita nunca aceitou o relacionamento dos dois. Os dois foram casados a vida inteira, tiveram 4 filhos. Infelizmente, nenhum dos 4 filhos sobreviveu depois do nascimento. Todos faleceram. Muito triste, né? Mas eu pergunto para vocês, vamos ver quem está prestando atenção. Por que vocês acham que a família de Anita nunca aceitou o relacionamento dos dois? A amiguinha ali atrás. Deixa a amiguinha falar, Miguel, porque você já ganhou a revista. Porque ele era pobre e também porque ele era o quê? Muito bem, qual é o seu nome, meu amor? Dayana? Dá uma revista para a Dayana ali, gente. A família da Anita, gente, nunca aceitou o relacionamento dos dois. Por quê? Porque o Nilo era pobre, porque era negro. E nem depois que ele se tornou, com todos os cargos que eu falei para vocês, governador, senador, a família aceitou o relacionamento dos dois. Tá certo? Ela teve que ir para o Rio de Janeiro, para a casa de uma tia, para que os dois pudessem se casar. Pode passar, por favor. Um outro capítulo, talvez vocês não saibam, eu falo muito também para você que está em casa, Nilo Peçanha foi maçom, gente. Ele foi grão-mestre da maçonaria do Grande Oriente, se filiou numa loja do Rio de Janeiro, loja Ganganelli, e depois ele deixou o grão-mestrado porque ele teve que se dedicar à vida política. Mas esse é um capítulo muito importante também da vida de Nilo Peçanha. Pode passar. E olha só,
Aqui eu estou mostrando para vocês todos os cargos que Nilo Peçanha possuiu, exerceu durante a República. Ele foi deputado constituinte, deputado federal, senador, governador do Rio de Janeiro. Como governador do Rio de Janeiro, Nilo fez coisas importantíssimas para Campos. Prestem atenção. Lá vem pergunta, hein? Olha só. O que Nilo fez de importante para o Rio de Janeiro como um todo? Ele revitalizou a economia, principalmente relacionada à área do café. Ele foi um dos governadores a assinar o convênio de Taubaté, junto com São Paulo e Minas Gerais. Ele também fez o estímulo aos pequenos produtores em outras áreas, mas o que é muito importante para a gente, para vocês que estão aqui, prestem atenção. Nilo tinha na cabeça, gente, pensando na própria história, o quanto a educação era importante. E aí, ele criou uma instituição que até hoje ela é exemplo para a gente aqui em Campos. Hoje a gente chama essa escola, essa instituição, de Instituto Federal Fluminense, IFE. Nós já chamamos essa escola de Escola Técnica de Campos. Mas, na origem, ela se chamava, olha ali, Escola de Aprendizes e Artífices. Nilo entendia, gente, que não adiantava você se tornar advogado, médico, jornalista, se o pobre não tivesse condições de ter uma profissão. Então, ele foi lá e implementou o ensino técnico em Campos dos Goytacazes. Tá certo? Pode passar. E aí, em 1906, Nilo Peçanha se tornou vice-presidente de Afonso Pena. Só que Afonso Pena, que era presidente, morreu. Quando um presidente morre, assume o vice. Então, Nilo Peçanha, entre 1909, junho mais ou menos de 1909, e novembro de 1910, foi o presidente do Brasil, gente. Com a morte do presidente em exercício, Afonso Pena, assumiu Nilo Peçanha, o nosso campista. Tá certo? Nesse momento, o que é importante na atuação de Nilo Peçanha? Para você que está em casa, é importante entender que Nilo Peçanha, ele dá continuidade ao governo de Afonso Pena, mantendo os ministros, mantendo o projeto, o plano econômico de Afonso Pena. O ministério é mantido, ele vai investir em ferrovias, mas uma coisa importante, gente, olha para mim, está sendo muito falado hoje em dia. Nilo Peçanha cria o Serviço de Proteção ao Índio, que depois vai dar origem à FUNAI. Prestem atenção nisso, ele pensou no índio. Tá certo? O Serviço de Proteção ao Índio. Daqui a pouco eu posso fazer uma pergunta sobre isso, hein, gente? Miguel está só de olho. Pena que eu não posso fazer outra pergunta para você, né, Miguel? Pode passar. E aí, gente, depois, Nilo Peçanha vai se tornar novamente governador do Rio de Janeiro. Depois, ele vai viajar para a Europa. Em outro momento, ele retorna ao Brasil e se torna novamente governador do Rio de Janeiro. Um fato importante, olhem para mim, quando o governador do Rio de Janeiro, ele vai se dedicar a concluir as chamadas obras de melhoramento urbano em Campos dos Goytacazes. Aquela imagem que eu estou mostrando ali é uma imagem original do jornal Monitor Campista, tá certo? Anunciando as obras de melhoramento urbano, quando era presidente Venceslau Braz. Então, Nilo, enquanto governador, ele vai incentivar, investir no término, na conclusão dessas obras de melhoramento urbano, que eu vou mostrar as imagens agora para vocês. Pode passar, por favor. Ó, eu trouxe aí uma imagem que está na revista, e na revista vocês veem a inauguração do obelisco, ali na rua, como é que chama? Beira Rio, né? Na 15 de novembro. A mesma imagem que está no livrinho, vocês podem ver a imagem original ali embaixo, estão vendo? Ou seja, tudo que foi feito no livro foi inspirado em fotos e imagens reais. De novo, a Avenida 15 de Novembro como era, com a revitalização, com a instalação de trilhos de bondes elétricos.
e ali o Nilo Peçanha com Venceslau Braz. Pode passar. E aí, gente, olha só. Olha que interessante. Vocês sabem que imagens são essas? São chamadas de caricaturas. Nilo Peçanha, em 1921, ele vai iniciar a chamada Reação Republicana, porque existia no Brasil uma coisa chamada política do café com leite. Eu sei que vocês não estudaram isso ainda, mas eu tenho que falar para quem está em casa, para quem está assistindo o programa também. A política do café com leite, gente, era um acordo em que presidentes políticos, oligarquias, que eram grupos que dominavam a política no Brasil, de São Paulo e Minas Gerais, se alternavam na presidência da República no Brasil. E Nilo Peçanha, junto a outras oligarquias, junto a outros grupos dominantes, montam a chamada Reação Republicana. Infelizmente, Nilo Peçanha vai perder para um político que hoje é nome de rua na nossa cidade, Arthur Bernardes. Vejam bem, o nosso campista Nilo Peçanha perdeu para Arthur Bernardes, nome de avenida na nossa cidade. Mas nós temos muitas fotos da chamada campanha republicana. Essas fotos são fotos inéditas que estão disponíveis no Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho, que agora nós trazemos aqui para vocês no programa Pílulas da História. Pode passar, por favor. São imagens, gente, do Nilo viajando principalmente pelo Nordeste do Brasil, fazendo a chamada campanha Reação Republicana. A ideia era desmontar a política do café com leite, era acabar com o domínio de São Paulo e Minas Gerais. Infelizmente, só vai dar certo em 1930, com o golpe de 30 de Getúlio Vargas. Pode passar, tem mais imagens aí. Ele vem... vai andando, viajando de barco por várias partes do Nordeste do Brasil. Pode passar. E aí, gente, olha só, aos 56 anos de idade, em decorrência de problemas de saúde, ele teve que operar a vesícula. Nilo Peçanha faleceu. Sem filhos, morava sozinho com a esposa, né? Gostava muito de cachorros, como eu, mas morre lá no Rio de Janeiro. Ele foi sepultado também no Rio de Janeiro, no cemitério de São João Batista. E Nilo Peçanha deixa para a gente um legado, pode passar, muito grande, de um campista que, quando exerceu, prestem atenção, quando exerceu o governo, seja no governo do Estado, seja na presidência, buscou trazer muitos benefícios para Campos dos Goytacazes, tá? Além de Nilo Peçanha, prestem atenção, vocês sabem, nomes de outros campistas, não vale quem já recebeu revista. Vocês sabem nomes de outros campistas que sejam importantes para a nossa história e que não vale quem já recebeu revista. Miguel, você vai apresentar um programa comigo, Miguel. Tem que botar ele para apresentar um programa comigo. Você levantou o braço cedo, pode falar. Benta Pereira, gente, já conquistou meu coração. Quem está em casa sabe que Benta Pereira é minha preferida, né? Qual o seu nome, meu amor? Pablo. Pablo já lembrou de Benta Pereira, gente. Benta Pereira, heroína dos campistas, merece ser lembrada. Dá uma revista para o Pablo. Benta Pereira é outra que está aqui no corredor histórico da Câmara Municipal e que merece também ser lembrada. Volta o slide para eles não verem quem está ali, por favor. Vocês lembram de mais alguém? Pode falar. Pode falar. Fala, amor. Finazinha Queiroz. A Finazinha Queiroz é muito importante, merece ser lembrada. Já fica a dica para a Fred, para de repente a gente fazer um documentário sobre ela. Mas ela não está no corredor cultural. Mais alguma sugestão? De um campista ou de uma campista que tenha sido muito importante para a história de Campos, que tenha sido muito importante para a história de Campos e que vocês queiram.
Falar para ganhar a revista do Nilo Peçanha. Quem lembra? Pode falar, meu amor. Luiz Carlos de Lacerda, o abolicionista. Qual o seu nome, meu bem? Kemily? Muito bem, dá uma revista para ela, palmas para ela. O abolicionista, tá certo. Mais alguém, gente? Daqueles que, vou dar uma dica. Aquele campista que era apelidado do Tigre da Abolição. Benta Pereira já foi. Que era chamado do Tigre da Abolição. Vai. José do Patrocínio, qual é o seu nome, meu amor? Davi, dá uma revista para Davi. Davi arrasou. Muito bem, Davi. Certíssimo. Agora eu vou pedir para você passar. Olha só, gente. Além dos nomes já citados por eles, nós temos no nosso corredor histórico, que vocês vão poder visitar, Benta Pereira, Capitão Kirk, Nilo Peçanha, Saldanha da Gama, José do Patrocínio, Luiz Carlos de Lacerda, pode passar, Manuel Teodoro, Justina Maria, que foi uma mulher incrível, a mãe do José do Patrocínio, que foi escrava, pode passar. Além dos grandes historiadores campistas, Júlio Feidi e o Lamego pai e Lamego filho. Agora, posso dar uma dica para vocês saberem tudo de história? Vamos prestar atenção, que aí eu distribuo mais revistas, faço mais sorteio. Vamos fazer silêncio agora, para prestar muita atenção. Vamos lá? Passa o próximo slide. Olha que coisa linda. Vocês vão poder visitar ali também aquele mapa produzido chamado Roteiro dos 7 Capitães, com mapa produzido a partir do mapa do Couto Reis de 1785. Além disso, vocês vão ver a formação da primeira Câmara de Campos dos Goitacazes. Está vendo aquele documento que está ali ao lado, gente? Vocês conseguem ler? Poxa, eu daria todas as revistas a quem lesse, gente. Ah, Miguel quer ler. Olha só, gente. Aquele documento ali é a ata de formação da primeira Câmara de Campos dos Goitacazes. Olha para mim. De quando vocês acham que ela é? Ih, tá frio. Gente, tudo frio. 1653. Tá vendo como essa Câmara Municipal é antiga? Tá vendo que honra, que privilégio, Fred? Ser presidente de uma Câmara que é uma das mais antigas do Brasil, gente. 1653, eu falo e eu me arrepio, porque é uma honra, é um privilégio, gente. Aquele é o documento dos primeiros homens que aqui, nessa terra, formaram a Câmara Municipal. É muito bonito isso, né, gente? Muito bonito. Agora, a dica que eu queria dar para vocês saberem tudo de história. Vocês gostaram de saber um pouco da história de Campos? Gostaram? Que bom! Agora eu vou dar uma dica para vocês saberem mais ainda. Pode passar o próximo slide. Tudo que eu falei aqui, vocês podem buscar nesse site aqui. Câmara Campos Memorial Câmara. Nesse site, vocês têm informação sobre Nilo Peçanha, José do Patrocínio, Benta Pereira, sobre todos esses personagens que eu falei aqui hoje para vocês, gente. Olha que incrível! Vocês vão encontrar fotos, documentários, livrinho online. Ou seja, vocês têm material para saber sobre tudo isso. E a dica mais preciosa, olha todo mundo para mim, em silêncio agora. Em silêncio agora. Pessoal, toda quinta-feira, a partir das 20 horas, no canal 19.3, a gente transmite o programa Pílulas da História. O programa Pílulas da História é um programa justamente para contar, para fazer o que eu fiz aqui hoje com vocês.
contar coisas sobre a nossa história, a história de Campos, que é tão bonita, não é? A história do Nilo Peçanha não é muito linda? A história de Campos também é assim, gente. É maravilhosa, é cheia de histórias incríveis que devem ser contadas. E esse programa é justamente um programa para dar voz a esses personagens campistas tão bonitos que devem ser revalorizados. A nossa memória, a nossa identidade são revalorizados nesse programa. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, passa o programa, mas ele também é transmitido em outros horários. E o mais legal, gente, ele fica disponível no YouTube da TV Câmara. Então, vocês podem entrar no YouTube da TV Câmara e compartilhar no Facebook, assistir no celular, assistir várias vezes. O programa de hoje, daqui a pouco, está lá no YouTube. Vocês vão poder assistir, vão poder mandar para a sua família e dizer: oi, eu participei, eu estava lá. Não vai ser legal? Então, participem e assistam sempre. Tá certo? Vocês gostaram? Gente, eles assinaram o livro? Vocês não passaram o livro de assinatura? Então, como é que a gente vai fazer para... Eles não passaram o livro de assinatura, gente. Quê? É porque ele já saiu um monte, né? Mas vamos fazer o seguinte. As professoras passaram alguma lista? Não? Como é que eu vou fazer sorteio para vocês agora, gente? Vocês me mataram, hein? Deixa eu pensar. Já sei, eu tenho umas perguntas aqui. Pega ali para mim, por favor, Letícia. As perguntas ali. Ó, vou fazer algumas perguntas. Vocês estão prontos? Então, tá bom. Aqui, Letícia, tá aqui, ó. Olha, essa é muito fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o pessoal do arquivo ficar de pé. Eu vou fazer a pergunta. Não, todo mundo fica de braço embaixo. E aí, Marcos, à medida que alguém... Marcos é a bola da vez. À medida que alguém levantar para responder, você pega para responder. Vou fazer a pergunta, tá bem? Ó, em qual lugar Nilo Peçanha nasceu? Escolhe, Marcos. Escolhe. Onde Nilo nasceu, meu amor? Qual o nome do sítio? O nome do lugar? Ela. Qual o seu nome, meu amor? Kemily. Ela já ganhou, Marcos. Tem que... Dá para ela. Dá para do lado, que ela acertou. Parabéns, meu amor. Vamos de novo, Larissa fica de olho. Vou fazer outra pergunta, tá bom? Pega distribuído. Ó. Tem que ser, a resposta tem que ser certinha, hein? Vocês têm que citar. As professoras não podem ajudar, hein? Vai ter revista para as professoras, calma. Ó, sem ajudar, professoras. Citem, falem para mim, 2 cargos políticos que Nilo Peçanha exerceu. Pelo menos 2. Fala alto, meu amor. Presidente e governador, parabéns, dá uma revistinha para ela. Larissa, só fica para cá também para poder pegar o pessoal de lá também. Por favor. Ó, essa eu falei bem rapidinho, vamos ver se vocês estão atentos, ficaram atentos à apresentação. Eu não sei se vocês ficaram atentos, que isso eu falei bem rápido, hein? Eu falei que Nilo Peçanha foi para Recife estudar. Ele se formou em quê?
Gente, ele sabe tudo, mas eu não posso assistir, não. Miguel, você sabe tudo. Miguel, passa ali, por favor, meu bem. Baldan, cadê Baldan? Vem cá, Miguel. Faço questão que Miguel apareça e fique aqui um pouquinho comigo. Fica aqui, Miguel. Baldan é seu aluno? Meu Deus do céu. Gente, Miguel, você quer que ser o quê quando crescer, meu amor? Advogado. Eu acho que você tem que ser professor. Quem é sua professora de história? Tia Andréia. Tia Andréia tá aí? Uma salva de palmas para a tia Andréia, gente. Essa professora maravilhosa. Porque aqui eu tô toda arrepiada, gente. Essa criança, para amar a história assim, tem que ter uma professora maravilhosa. Parabéns, Andréia. Parabéns. Aqui eu tô toda arrepiada. Impressionante. Fica aqui comigo, meu amor. Apresenta o programa comigo. Dá um oi para a câmera ali, ó. Fala o seu nome e sua escola. Oi, eu sou Miguel Leandro. Estudo Onde? Qual escola? no Maria Lúcia. Quantos anos você tem? 9. Maravilhoso, Miguel, né, gente? Maravilhoso. Parabéns, vai lá dar um abraço no tio. Vem cá, Fred, vamos tirar uma foto com o Miguel, nós três, vem. Cadê? Vamos tirar uma foto nós três. Bota a revistinha na frente. Maravilhoso. Parabéns, Miguel. Miguel foi a estrela do programa, né? Vocês querem mais perguntas? Querem ganhar? Miguel que vai escolher agora, mas Miguel não pode puxar farinha para o seu grupo, escolhe aqui no meio agora. Tá? Fica aqui para escolher aqui no meio alguém. Vou fazer a pergunta, depois vai ser tia Cris que ajudou a trazer vocês aqui hoje. Tia Cris que vai escolher. Boa pergunta. Qual era, olha, fica olhando para lá, para escolher. Qual era uma das profissões do pai de Nilo Peçanha? Lá, Miguel, lá, Miguel. Vai, Miguel. Fala, pode falar, Miguel te escolheu, vem. Padeiro, qual o seu nome? Paulo Nunes, dá lá para ele, parabéns. Ó, agora a tia Larissa vai escolher alguém desse lado aí, tá? Ó, pergunta muito importante. Miguel e Larissa vão escolher aí. Citem para mim outra personalidade campista que participou na luta abolicionista contra o fim da escravidão. Lá. Contra o fim da escravidão. Outro campista, gente. Ali, ó, ele falou. Qual o seu nome, amor? Mas você já ganhou, não, né? Então, ali, dá para Pedro, parabéns. Ó, tem pouca pergunta agora. Pergunta fácil e as demais revistas, o ônibus tem que sair já, não é isso? Ó, então vamos fazer o seguinte, vou fazer mais uma pergunta e as demais as professoras que vão distribuir, tá bem? Pergunta muito fácil, eu vou distribuir agora. Em qual escola Nilo Peçanha estudou? Êêê! Escolhe 5 e traz pra cá. 5. Bora, gente. Pra gente tirar uma foto. Vem, Fred, a gente entrega junto.
gente não faz lá, tá? Não faz. A gente não faz lá fora. Tudo bem, meu bem? Pode ficar aqui. Vem cá. Pode ficar aqui na frente da câmera. Tá com vergonha? Deixa eu arrumar vocês. Fica aqui. Eu não posso ficar de costa pra... Fica aqui. As menorzinhas, fica você aqui, vem cá você. Bota ele aqui mais pra frente. Isso. Deixa aí o Fred ficar atrás. Deixa eu ir pra trás. Pronto. Agora cada um com uma revista. Toma aqui, meu bem. Toma aqui. Aqui. Lala. Mais revista. Mais duas. Daqui a pouco vem de vocês. Espera aí, vou pegar mais. Isso. Aqui, meninas. A foto, gente. Agora vamos falar para a TV. Quais são as escolas de vocês? Qual é o seu nome? Wesley. Qual é a sua escola, amor? É a Escola Municipal Barreto. E o seu nome? Júlia. E o seu nome? Ariane. E o seu? Kiara. Kiara. Amanda. E o seu? Kesiane. Rayane. Gente, obrigada pela participação. Uma salva de palmas para eles, gente. Obrigada, pode sentar, gente. Obrigada. Pessoal, eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer, dizer que vocês foram ótimos. Fiquem sentados, olha só. 1 minuto para mim, fiquem sentados rapidinho. Eu vou encerrar o programa agora para quem está em casa. Aí eu preciso do silêncio de vocês. Prestem atenção que as professoras estão observando. As tias vão distribuir revistas se vocês ficarem em silêncio, tá bom? Vamos fazer silêncio? Vamos lá? Pessoal que está em casa, para que professora é isso, gente? Vamos valorizar as professoras, tá? Crianças, vamos lá. Cadê Fred? O outro Fred, parente. Só avisar para ele que eu vou encerrar já, tá? Crianças, muito obrigada pela participação de vocês. Professoras, obrigada pelo apoio, obrigada por terem vindo. Eu quero dizer a todas vocês que o Arquivo Público Municipal está aberto à visitação de vocês. Quer que vocês nos visitem, participem conosco de toda a nossa programação. A você que está em casa, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por ter ficado conosco. Eu estou aqui para te lembrar que toda quinta-feira, às 20 horas, tem programa inédito do Pílulas da História, sempre com tema falando de Campos dos Goytacazes. O nosso foco é História Regional, o nosso foco é Educação Patrimonial. Porque, afinal de contas, a gente está aqui exatamente para isso, para te lembrar o quanto é importante ser campista, o quanto isso é valioso. Falar sobre Nilo Peçanha, Benta Pereira, Luiz Carlos de Lacerda, é o que a gente quer fazer para que você sempre se recorde o quanto essa cidade é importante. Ela não foi importante, ela é importante. A história nunca é o que ficou no passado, a história é o presente. O Pílulas na História é inédito às quintas-feiras, mas ele fica também disponível no YouTube da TV Câmara. Participe, dê sugestões e não deixe de nos assistir. Até o próximo programa, um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigada, gente, até mais. Tchau. Muito obrigada, gente. Obrigada.